Olá, eu sou o Lênio. Hoje é dia 20 de fevereiro e eu tenho aqui uma palavra de Deus. Creio ser uma palavra de Deus porque vou estar lendo a Bíblia. Por si só é a palavra de Deus, a Bíblia. Espero que você ouça, se você ouvir essa palavra, que ela possa chegar até você e ser graça na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. É uma palavra direcionada para você que está passando um grande conflito, você que está passando grande angústia, você que está passando grande conflito, você que está passando por necessidades, talvez materiais, seja qual for o tipo de necessidade que você está passando, mas é uma palavra bíblica, é uma palavra de Deus. E que ela alcance você, em nome de Jesus Cristo. Medite no que for dito aqui, para a glória do Senhor Deus. Eu não costumo deixar nenhum fundo musical, eu não gosto de fazer isso, de jeito nenhum, deixar fundo musical, de jeito nenhum. Mas é que tem um ar-condicionado aqui, embaixo aqui da minha janela, de um bar, que ele atrapalha. Então eu coloquei o fundo musical para dar uma disfarçada nisso, melhorar um pouco, tá bom? Então vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor Deus fale para a glória do nome do Senhor Jesus, seu Filho. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, eu te agradeço por mais este dia, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, pois grande é a tua fidelidade. Estas são as causas por que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, pois grande é a tua fidelidade. Fala conosco, Senhor Deus, na tua santa palavra, na Bíblia. Orienta-me e orienta quem, se for uma pessoa que for ouvir essa mensagem, que possa ter o endereço certo para ela, por louvor da glória do teu nome santo, Pai, em nome de Jesus. Quero ler o que está escrito na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 2, começa assim. Efésios 2 diz assim: E vos vivificou quando vós, mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Depois eu leio o 3 e o 4. Eu quero comentar sobre isso. Vou reler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das obediências. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem é crente em Jesus, verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo, sabe isso. Sabe isso. Quem verdadeiramente é crente em Jesus, sabe isso. Que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se você é crente em Jesus Cristo, você sabe isso. Que você, como eu, éramos mortos espirituais, ambulantes neste mundo, vivendo em delitos e pecados, mortos espirituais. Gente morta andando pela rua, gente morta trabalhando, gente morta vivendo em família, gente morta passeando, gente morta bebendo, gente morta comendo, gente morta andando para lá e para cá, gente morta dormindo, gente morta respirando. Nós éramos assim, mortos. Nós éramos mortos dos nossos delitos e dos nossos pecados. Quem é crente em Jesus sabe isso. Sabe disso.
segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Talvez você sendo crente em Jesus Cristo, você saiba na sua carne, o primeiro versículo. Talvez não, eu tenho certeza absoluta. Se você é crente em Jesus Cristo verdadeiramente, você sabe. Você pode dizer para qualquer um, com toda a sua certeza, com toda a sua firmeza, dizendo que essa experiência que você teve é mais real do que esse pregador de roupa que você está vendo aqui. Que você sabe que você era um morto ambulante. Você sabe disso. Isso é o maior milagre que existe na história do universo. É o maior milagre que existe, é esse. É conversão. É o maior milagre. Isto é, sem sombra de dúvidas, o maior de todos os milagres. É isso. Você olhar no espelho, olhar para o espelho e olhar para você, meu Deus, como eu era um morto. Eu era completamente morto. Se eu tivesse morrido antes, eu já estaria no inferno há muito tempo atrás. Você sendo crente, eu tenho certeza que você tem essa convicção. Agora, essa segunda parte aqui, talvez você não tenha tido nenhuma experiência. Talvez. Você talvez não tenha tido nenhuma experiência. Que diz o quê? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das obediências. Talvez você não tenha tido ainda a experiência nessa questão do mundo espiritual. Aqui está falando do diabo, que aqui diz que é o príncipe das potestades do ar, o príncipe dos poderes no planeta, que é o diabo, é o príncipe. Quem que é o príncipe neste mundo aqui, que é o príncipe dos poderes que estão no mundo? Quem que é este príncipe? Chama-se diabo, o Satanás. Você era presa dele, você andava conforme a vontade dele, segundo o príncipe das potestades do ar. Agora você está falando com alguém que teve essa experiência. Eu vou contar para você agora, tá bom? Só que antes de eu te falar isso, eu preciso te falar uma coisa. Você está diante de uma pessoa imperfeita. Não precisa nada dizer isso, né? Mas você vai entender por que eu estou falando isso. Você está diante de uma pessoa imperfeita, de uma pessoa pecadora, que foi alcançada pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Eu tenho vários defeitos, como todos os crentes têm. Mas eu gostaria de falar um defeito para você que eu não tenho. Tá bom? Eu gostaria de falar para você de um defeito que eu não tenho. Eu não minto. Eu não minto. E muito menos eu mentiria a respeito de qualquer coisa espiritual para poder tentar me passar por alguém espiritual. Isso é uma... Eu estou cansado de ver isso todo dia na minha vida, nas igrejas que eu, de vez em quando eu vou. É triste.
Mas o que eu vou falar para você agora sobre esse versículo aqui, da minha experiência pessoal. Da minha experiência pessoal, baseado no que a Bíblia está dizendo. O texto diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das obediências. Eu estava num local, num ajuntamento de pessoas, numa cultura oriental, numa prática de uma cultura oriental, na Liberdade aqui em São Paulo. Nessa cultura, não vou entrar em detalhe, tá? Eu posso talvez depois, quem sabe, um dia vou falar sobre isso especificamente, mas no meu coração eu estou percebendo que não é o foco disso. Eu quero dizer apenas isso, que foi no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, num ajuntamento onde estavam japoneses, onde ele estava fazendo uma prática de uma religião dele, de certa forma. É religião, sim. E sabe quem que se manifestou lá? Sabe quem que se manifestou lá no meio deles? E olhou para mim, e se virou para mim, e o japonês que estava atrás de mim, que era o mestre deles, também percebeu, mas eu vi. Sabe o que foi? Satanás se manifestou no meio desse japonês. O diabo se manifestou no meio desse japonês. E o ambiente naquele momento lá foi complicado. É uma energia ruim assim que paira sobre o ambiente, que eu me afastei um pouco assim e fiquei encarando ele. E ele me encarou assim, É um anjo de luz ali que apareceu ali. É um homem, é como, imagine assim, uma lâmpada uma lâmpada LED em formato de um homem assim, meio curvado, olhando para mim assim, atrás de um dos japoneses. E o mestre deles que estava atrás de mim olhou aquilo, viu aquilo e ele percebeu alguma coisa. Eu tenho certeza que ele viu também. Aí manifestou aquela presença, eu tive que fazer assim, ó. Eu fiz assim, ó. Me afastei assim, um pouco virei assim, aquela coisa tipo aparência meio que queimando assim no lugar, aparecendo assim, um vapor assim, incomodou muito. E olhei, e ele olhou para mim assim meio encurvado assim, e esse mestre desse japonês também. Aí daqui a pouco ele sumiu. Aí esse mestre japonês falou pro outro assim: fulano de tal, vai lá para trás. Falou em voz alta para ele: vai lá para trás, vai fazer lá atrás. Então quero dizer para você, tudo que você passa nesta vida, tudo que você passa aqui nessa vida, tem vários tipos de origens. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o diabo é real, Satanás é real, e ele é o príncipe das potestades do ar. Os maçons prestam continência para ele, sem saber, ou quem sabe até sabendo. Os maçons prestam continência para o diabo. Os idólatras prestam continência para o diabo, sem saber. Tá bom? Então saiba disso. O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Para você ter uma ideia, eu estava mais ou menos há 1 semana e meia em jejum. Eu estava mais ou menos 1 semana e meia, mais ou menos, em jejum. Comendo assim, tipo 2 bananas e uma laranja durante o dia.
de vez em quando, 1,5 semanas, magro, por força das circunstâncias também, um jejum meio que forçado. E Satanás se manifestou. Então, meus amigos, a palavra de Deus disse que o príncipe da potestade do ar é o diabo. E ele está aqui enganando milhares e milhões de pessoas. Aí a palavra de Deus diz no versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Portanto, você era filho da ira. Era filho da ira. Você era uma pessoa completamente desprezível, assim como eu. Uma pessoa que andava segundo o curso do diabo. Nós andávamos, como Paulo falou, segundo o curso, segundo a vontade do diabo. E Deus te tirou disso. E Deus nos tirou disso. Deus nos deu alegria no Espírito Santo. O Senhor Deus nos deu o dom da salvação. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, é dom. Isto é dom. Não é todo mundo que vai receber isso, não. Não. É um dom que você recebeu, que é o dom da vida eterna. Valorize isso todos os dias da sua vida. Passe o que você estiver passando. Passe o que você estiver passando. Saiba, vale a pena cada segundo. Cada segundo. Porque a palavra de Deus diz que você vai se assentar em trono na eternidade para fazer sabe o quê? Para julgar anjos. E sabe o que é o melhor? Sabe o que vai ser o melhor de todas as coisas? Você sabe o que é. É você poder levantar sua cabeça assim e você olhar para os olhos de Jesus. Você poder olhar para os olhos de Jesus. Você sabe o que é isso? Você poder olhar nos olhos de Jesus. O mundo está perdido, meu amigo. O mundo está perdido. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Milhares e milhares, milhões de milhões, morrendo e indo para o inferno. Milhares de milhares e milhões de milhões. E você foi escolhida por Deus para ter Jesus na sua boca, para ter Jesus no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de mais nada na sua vida. Não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada na sua vida. Você não precisa de um namorado. Você sabe que não. Você não precisa de uma namorada. Você sabe que não. Você não precisa de um marido. Você sabe que não. Você não precisa de uma mulher. Você sabe que não.
E quando você perceber que Deus está te chamando todo dia para ter comunhão com Ele, para você andar com Ele, para ouvir dEle as instruções que Ele tem para o seu dia a dia, para ouvir dEle a leitura bíblica, dos conselhos, das palavras de um pai amoroso que educa o filho, que alimenta a filha. Quando você for descobrindo isso todo dia, você vai perceber que, na verdade, você não precisa de mais nada na sua vida. Não precisa de mais nada. Tudo para você vai fazer sentido. Tudo para você vai fazer sentido. As perseguições que você vai passar vão fazer sentido. Até os erros que você cometer vão fazer sentido. Porque você vai se lembrar de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Quem sabe você acessou esse vídeo agora, e quem sabe já pode ter ocorrido o arrebatamento da igreja e você ficou. E você está ouvindo esse vídeo. Tudo coopera para o nosso bem. O texto diz aqui, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Aqui diz no versículo 3, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos como filhos da ira, como os outros também. Que outros? É só olhar ao seu redor. Os filhos da ira estão ao seu redor. Aqueles colegas de trabalho seu que não são crentes em Jesus. Então, são filhos da ira. Se não se voltarem para Jesus, filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar, presta atenção nisso, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que o texto está dizendo? Que quando você se entregou a Jesus Cristo, a partir deste momento você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Ou seja, você está com Deus, vivendo com Deus, andando com Deus. E no tempo determinado futuro, também estará sentado com Cristo para governar, para reinar. Como diz um pastor Marcos Ganconato, né? Uma vez ele falou assim: olha, tem muita gente aí disputando o reino deste mundo aí, muitos evangélicos, principalmente os católicos, muitos evangélicos.
dizendo que o reino, como os presbiterianos ensinam que o reino de Deus é esse que está aí. Aí o pastor Marcos falou assim: então pode ficar com ele, eu não quero esse reino aí não, pode ficar com ele, pode ficar com ele, fica com ele. Nós estamos esperando um futuro onde o Rei dos Reis ele vai reinar. Não que ele não esteja reinando. Ele reina agora como sempre reinará, porque ele é soberano. Mas o texto bíblico diz que ele virá num tempo, né? E vai reinar na terra durante 1000 anos, por exemplo. Depois durante toda a eternidade. Qual reino que você prefere? Este reino que está aí? Este reino que a igreja presbiteriana ensina para você viver? É esse reino que você quer? É esse reino dos presbiterianos que você quer? É esse reino dos presbiterianos que você quer? Esse reino dos luteranos que você quer? Talvez eu nem entenda. Olha, talvez eu possa cometer um erro. Eu não entendo muito bem sobre os luteranos, tá? Eu estou começando a ler um pouco sobre eles agora e eu estou vendo que eles são bem parecidos com presbiterianos no que diz respeito ao reino de Deus. Talvez eu esteja enganado, mas... Depois o texto diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A sua salvação é um dom que você recebeu de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Saiba, nosso Deus é fiel, o nosso Deus cuida, o nosso Deus nos alcança todo dia. O nosso Deus está conosco todos os dias. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Israel é o nosso Deus. Muitos apóstolos tiveram que ser queimados para que a Bíblia chegasse para nós hoje. Muitos crentes no passado tiveram que ser cortados em pedaços, ser jogados a cães, ser comidos por leões, ser acesos como tochas vivas, para que a Bíblia chegasse para você crer, saber que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o nosso Salvador. Se você tem passado grandes dificuldades, eu tenho passado grandes dificuldades também. Se você tem passado perseguições, também tenho perseguições. Se você tem passado por grandes problemas, escute o que eu vou te falar agora numa frase que eu ouvi de um moço que escreveu na internet. Agora há pouco eu ouvi. Um moço escreveu na internet, ele falou assim: se você está passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, saiba, Deus escolheu você para viver essas coisas para a glória de Deus. Deus escolheu você. Sabe para quê? Eu vou te dizer para quê. Primeiro, sempre para a glória de Deus. Segundo, para o seu crescimento e você conhecer Deus mais e mais. E terceiro, sabe para quê? Para que seja um juízo de Deus na terra. Juízo de Deus.
Você está passando por isso para que Deus use isso como juízo de Deus na terra. Sabe o que é juízo de Deus na terra? É Deus dizendo assim, ó, é Deus falando assim: estou escrevendo a história da humanidade, e este aí é o meu escolhido para viver essa história na humanidade, para que o juízo de Deus se manifeste a todo olho. Tá bom? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Deus te abençoe.